Não, sério, te falar, sério. Acho que aí não. Acho que é muito nojento, time muito ridículo. Irmão, a gente vai Eu tô começar. desanimado já de falar do Vasco aqui. A gente vai começar a gravar ainda, mas, porra, a galera sabe que o nosso canal é de exagero e tudo mais, mas que a gente fala sério às vezes. O Vasco, irmão, é uma parada inacreditável. Não, tipo assim, é nojo, não é nojo. Inacreditável. Não, fala assim, isso aí Na moral é mesmo. demoníaco, né? Não é Caralho. espiritual não, mano. Espiritual você tá botando uma parada muito ampla, isso aí é demoníaco. Vai ser uma parada que eu vou até falar quando Ligar a câmera. Quando ligar. Tá certo. Irmão, eu gravei ontem pelo Noite de Copas. De 2002 pra cá, pra 2026, o Vasco tomou 53 goleadas. É puta, pô. Mentira, isso é mentira. É sério, Isso é mano. mentira, pô. É puta. Mano, isso é mentira. Só o Botafogo empurrou 5. Mano, ó, eles têm. Deixa eu ligar a câmera aqui, vambora. Vai. Liga aí. Fala, rapaziada, ó. Vou falar do Vasco aqui, hein. Eu vou ler uma pista do Palmeiras. O Sérgio tá trazendo um dado interessante aqui. Fala, Sérgio. Bom, fala galera, ó. Não paguei a prenda ainda, mas vou pagar. Isso aqui é só alguns cortes pra gente deixar o canal com conteúdo. De 2002 até 2026, o Vasco levou 53 goleadas. O Vasco, já tinha falado isso aqui em outro vídeo e agora, olhando a estatística, comprovou. O Vasco sofre no mínimo uma goleada por ano. No mínimo. Mínimo. No mínimo. Eu pego 2 aí todo ano, praticamente. Irmão, se você olhar aqui, tem alguns anos, por exemplo, 2018. Perdeu de 4-0 pro Jorge Wisterman, 4-0 pro Racing, 4-0 pro Cruzeiro, 4-1 pro Corinthians. Tomou 4 goleadas em 2018. 2017, 3. 2015, 3. 2025, 3. 2026, 2. Cara, sem contar que algumas goleadas, por exemplo, 2024, 6-1 pro Flamengo. Já perdeu, até de 7 eu vi aqui, Atlético Paranaense 2005, 7-2. Olha só, cara. Mirassol, pô. Perdeu o Mirassol também. Acho que foi ano passado, lembra não? Perdeu pro Vitória em 2005 de 5-0. Perdeu pro São Paulo em 2006 de Eu 5-1. acho que foi Mirassol ano passado, se eu não estiver enganado. Irmão, que coisa de doido isso aqui, cara. Que coisa de doido. Ano passado, 2025, 5-0 pro Atlético Mineiro, 4-1 pro Del Valle e... Teve uma na Sul-Americana também que eles tomaram. Essa pro Mirassol não tá aqui não, mas eles tomaram pro Mirassol também. Mirassol, pô. E nem tá aqui. 4-1, se eu não estiver enganado. Cara, pra você ver, o próprio Noite de Copa já não consegue mais contabilizar tanto de fracasso que esse time passa. Ó, eu falo uma parada pra vocês. Vasco hoje, o que ele faz com o torcedor Vasco hoje não sente mais dor. Não sente mais dor, não sente mais, já tá anestesiado. Ele, de fato, não tem mais... a gente aqui não tem nem mais o que fazer de chacota, de zoar vocês. Tanto que eu tava até no off que falando com o Lucas. Lucas, o Vasco chegou numa situação... O Vasco hoje é melhor cair pra Série B e ganhar os 2 títulos que restam, ou só um, do que ficar na Série A e não ganhar nenhum título. Isso é uma análise interessante. Cara, o que é mais um rebaixamento pro Vasco? O Vasco já caiu 5 vezes, ou 4. Eu já perdi o cálculo. Já perdi a conta. Acho que caiu 4 vezes, jogou 5 Série B. Se cair de novo, vai cair a quinta vez, vai jogar a 6ª vez. Mas assim, cara, pouco importa. Tanto faz. Tanto faz. Tanto fez já. A verdade é que o Vasco hoje, ele tem estatísticas de um clube de Série B, pô. Não um clube de Série A. Outra coisa também que eu tirei um print. Desde 2003, o Vasco passou 141 rodadas na zona de rebaixamento do Brasileirão, sendo o 6º clube que mais frequentou o Z4 no período. Observação. Mesmo tendo ficado fora de 5 edições da Série A devido ao rebaixamento, o Vasco divide esses números com outros clubes, como Sport, América Mineiro, Atlético Goianiense, Goiás e Avaí, sendo o único do G12 no top 6. Cara, o Vasco ainda é respeitado e colocado no G12 pelo seu passado e a sua imensa torcida. Exatamente. Porque o Vasco não performa mais como G12 há muito tempo. O Vasco virou um time de Série B. É um clube de Série B com uma história, uma tradição e camisa de Série A. É só isso. Vocês, como foi dito aqui, top 6 de frequentar o Z4, 5 participações na Série B, 2 vezes só no G4, ou 1 vez só desde que começou o Brasileirão de pontos corridos. Nunca ganhou um Brasileirão de pontos corridos. Que time é esse pra gente chamar de grande, de tradicional? Tradicional, de fato, vocês vão continuar a ser. Mas são pequenos. O Vasco hoje é um clube de Série B. Se você pegar um recorte do século XXI, o Vasco é menor que o Atlético Paranaense. O Vasco é do mesmo tamanho que o Bahia.
O Vasco no século XXI é do mesmo tamanho que o Sport. Entendeu? O Sport ganhou a Copa do Brasil, o Sport jogou a Libertadores. Mesma coisa que vocês. O Sport sobe e desce, sobe e desce. E digo mais, o Vasco hoje só não é menor no recorte do século XXI que o São Caetano, porque o Olímpia virou a final contra eles. Senão seria menor que o São Caetano. Então, o Vascaíno hoje tem uma possibilidade de ganhar essa Copa do Brasil. Ela está acessível. O Vasco pode ganhar. A única pedra no sapato é o Palmeiras, que empurrou em vocês novamente ontem. Que vocês abrem a perna para eles. Vocês são a Guiana palmeirense, todo mundo sabe disso. Mas se o Vasco levar a sério e jogar e converter as chances, ele pode fazer frente ao Palmeiras. O primeiro tempo foi de igual para igual. Thiago Mendes entrou cara a cara com o goleiro, chutou rasteiro, o goleiro fez a defesa. Vocês jogaram bem. Só que a psique, o mental, já está tão estragado, tão detonado, que vocês abriram a perna e conseguiram sofrer 4 gols no segundo tempo. Então o Vasco hoje é um vexame. O Vasco hoje tem a possibilidade. Eu, olhando de fora, penso o seguinte: cai pra Série B, não vai mudar nada o tamanho de vocês vão continuar sendo um time grande, um time tradicional, mas que se porta como pequeno. Cai pra Série B, abre mão do Brasileirão e foca na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil vocês ganham, vocês se tornam bicampeão de Copa do Brasil. E tenta na Sul-Americana. Não tem chance? Jogo é jogado. De fato, vocês são o time mais fraco hoje das quartas de final. Mas tenta. Se focar Copa do Brasil e Sul-Americana, você imagina o Vasco ganhando 2 títulos esse ano. De Copa do Brasil e Sul-Americana. Cara, o brasileiro não vai ter peso nenhum. Ah, cai a quinta vez. Não importa. Não importa. O Vasco hoje é vexame, é ridículo? É. Mas abrace o ridículo. Vocês já são pequenos. Vocês já estão na merda. Caia no Brasileirão, abre mão do Brasileirão e foca nas Copas. Cara, eu concordo completamente com você. E assim, pô, a gente tem que falar do Vasco, né? E hoje não dá pra brincar só, não. Não dá. É realidade, né? É verdade. É uma realidade, cara. Assim, não tem mais o... Cara, é cansativo, já não tem mais prazer nem brincar com o Vasco, cara. O sentimento hoje é mais de pena mesmo. Pena. Ontem, assim, eu tava vendo... Tinha um pessoal lá na minha casa, lá, da minha sogra lá, né? Aí os caras, pô, falando, você tá falando minha filha Botafogo? Não sei o que, tem que ser Vasco. Os caras tentaram me zoar. Eu olhei assim, eu dentro do olhar do menino, falei, cara, assim, deixa ele zoar, cara. Deixa ele zoar, porque eles precisam ter um mínimo de felicidade. Sério, mano? Falei, o filho do Romário. Falei, Nico. Ele falou isso, não tem que ser Vasco? Falou, não, pô, melhor ser Vasco que ser Botafogo. Falei, pô, Nico, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu vou orar todo dia a Deus pra você poder ver um brasileiro na Libertadores do seu time. Eu falei, porque você não vai ver, cara. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Então, assim, eu tô falando sério. Eu nunca tive esse sentimento de pena com outro time, até porque o Botafogo sempre foi ferrado. Hoje eu tenho pena do Vasco. Eu também tenho. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Pena mesmo. Eu tenho pena. Tenho pena mesmo. E eu vou te falar, eu também achava que o Botafogo tinha um sofrimento maior que o do Vasco. Não tem. Nem um 6x1 esse ano. Não tem, não. Ah, o Botafogo ficou 30 anos sem título, irmão. 30 anos sem título, tudo bem. 29 anos ali, 30 anos. Mas a gente não sofreu muitas humilhações igual vocês sofreram, não. Não, antes não era goleado todo ano, não. Eu tenho certeza que o Vasco preferia ficar 30 anos sem título do que cair 6 vezes pra Série B. Exatamente. 5 vezes pra Série B. Ah, o Botafogo caiu 3. Caiu, beleza. Caiu, mas ó, quando subiu, a primeira subiu, não ganhou porque era Palmeiras, subiu o Palmeiras. A segunda ganhou, subiu disparadamente. E a terceira, o Botafogo também subiu fácil. E nesses 3 rebaixamentos, o Botafogo caiu pelo time estar quebrado. Não por deficiência técnica. Verdade. Bom ponto. Porque o time estava quebrado. Em 2020, o Botafogo não tinha dinheiro pra comprar bola, pô. Só ouviu os áudios aí do Multinível. R$33. Tinha R$33 na conta. Em 2021, 20, isso aí. Tanto que o John Textor pega ali a situação, mantém a sua Moreira e levanta o time. Em 2014, o Botafogo, só olhar, Maurício Assunção, vai ter um time massa em 2013, que é o time de Cida, 2012, que é o time de Cida, Filodeiro. Sabe o que o Botafogo caiu? Eu vi até a essa semana. O Botafogo saiu da certidão. O Botafogo tomou a recuperação judicial que tava, Muito perdeu bom. tudo. O Botafogo fechou todas as contas do Botafogo. O Botafogo de receita de mais de 1 milhão caiu pra 100 mil mensal. Foi quando o Emerson Sheik, o Bolívar começaram. Entregar o cargo. Começaram a boicotar o time. Todo mundo saiu. Então, assim, o rebaixamento de 2001 eu não lembro, mas provavelmente também foi isso. 2002. 2002, o meu Pinheiro já tinha morrido. O Botafogo tava. Então, todo o rebaixamento do Botafogo foi por questão financeira. O do Vasco, irmão, o Vasco, pô, tá quebrado.
Tudo bem, o Vasco tá quebrado, mas nunca chegou no fundo do poço que o Botafogo chegou. É verdade mesmo. Bom Nunca ponto. chegou. Caralho, bom ponto. Nunca chegou. Então, assim, o problema do Vasco de rebaixamento é outra coisa. Se esse time do Vasco cair, esse time aí vai fazer muito mais sentido do que eu tô falando. Olha esse time do Vasco, pô. Esse time do Vasco, qualquer outro time, tira a camisa dele e bota a camisa, sei lá, do Mirassol. Bota a camisa do Grêmio. O Grêmio tava em Sul-Americano, no mínimo, já brigando pelo Verdade. G8. Desbloqueia aqui, por favor. Mínimo brigando pelo G8. Cara, é verdade mesmo. Eu nunca parei pra pensar por esse lado, não. Então, assim, o Vasco. Cara, sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Igual eu vi o Porto dos Fundos fazendo. Porto dos Fundos não, aquele cara fazendo do. Acho que é o nome do programa. O Vasco é um time grande em má fase ou é um time pequeno que teve uma boa fase nos anos 2000? O Vasco, na minha opinião, é um time grande em má fase. O Vasco é um time grande. O Botafogo viveu um período de má fase. Todos viveram, né? Com exceção do Flamengo. O Flamengo é o único caso que, assim, sempre foi pequeno, aí teve a injeção de grana em 80, virou grande e não teve nenhuma má fase. O Flamengo de 80 pra cá não tem fase ruim. Não tem. Essa galera louca de vocês aí que fala que o time era quebrado, mentira, porra. Vocês... Você pegou título aí. Porra, você pegou título outra coisa. Vocês ali na época ruim de vocês falam, você fazia a contratação do Elias, que era um cara que na época um destaque do Brasil. Porra, vocês são malucos. Vocês flamenguistas têm realmente o QI um pouco atrasado. Então, assim, o Flamengo é o único time que durante 80 anos foi pequeno e depois de 80, é exatamente isso, depois de 80, a família Marinho injetou dinheiro e influência, se tornou grande e teve uma fase ruim. Que todos tiveram, mano. São Paulo tem fase ruim, mas, pô, a diferença é que São Paulo, mesmo na fase ruim, beliscou a Copa do Brasil. O Palmeiras não viveu esse jejum gigante, Corinthians não. Times que viveram esse jejum, assim, triste mesmo. Botafogo, Internacional. Internacional vive até hoje. Mas o Internacional... Mas tá só igual o Libertadores. Então, em 2006 eles quebram o jejum. E ganharam a Copa do Brasil na década de 90. Não tinha tanto expressão, mas ganhou. Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro e Vasco. Esses viveram o jejum, de fato. O Atlético Mineiro ganhou um Brasileirão em 71. Foi ganhar um outro título importante em 2013. Foi a Libertadores. Não, o Atlético Mineiro é loucura. Viveu o jejum. E foi ganhar outro Brasileirão em 2021. 50 anos sem ganhar Brasileirão. O Internacional tá 40 e poucos anos sem ganhar Brasileirão. Mas tu tocou um ponto aí interessante. O Botafogo ficou quase 30 anos sem ganhar um Brasileirão também. Não, 29 anos. Todos esses clubes aí, mano, viveram esse jejum, mas não foi essa humilhação que é o Vasco hoje, não. É igual, não foi. Essas goleadas é uma humilhação, pô. Isso que eu ia falar. Esses clubes não sofreram tantas goleadas como o Vasco sofre. De ser humilhado, de ser chacota como o Vasco é. Esses clubes, em clássicos, tentavam disputar, podia sofrer uma derrota ou outra aqui, mas não era humilhado igual o Vasco é. O Vasco, com exceção do Fluminense, toma porrada do Botafogo, vira e mexe. Nesse recorte que eu falei no início do vídeo, de goleadas no século XXI, o Botafogo deu 5 goleadas no Vasco. 5. O Flamengo, se não me engano, 3 ou 2. Sendo que uma do Flamengo foi 6-1. O Vasco tá num jejum tão grande que agora nem estadual ganha mais. Porque esses clubes, Internacional, Atlético Mineiro, Botafogo, vira e mexe ganhavam o estadual. Internacional, Atlético Mineiro é um recorte diferente porque só tem o rival, ou o Cruzeiro ou o Grêmio, para enfrentar. Mas o Botafogo, até mesmo na draga, nesses 29 anos sem título brasileirão, ganhava campeonato carioca. E não ganhou mais porque foi roubado. Mas se tu pegar de 95 para cá, ganha 97 em cima do próprio Vasco, naquela final que o Edmundo dá a dancinha lá e o Dimba crava. Ganha 2006, ganha 2018, ganha 2013 contra o Fluminense. O Botafogo pega aquele jejum contra o Flamengo ali na sacanagem, na mão grande. Porque a gente sabe que aquela expulsão do Dodô, tudo que rolou, foi de falcatrua pro Flamengo ser campeão. Então, assim, o time vivia período vexatório, mas ainda dava uma alegria ou outra pro torcedor. O time ainda tinha um brilho, uma esperança, como foi em 2007, que quase chegou na final da Copa do Brasil, foi garfado também pela Ana Paula. Tu viu que o Botafogo muitas vezes não ganhou título porque foi realmente travado por questão de arbitragem. Roubado. E como você falou muito bem, nas quedas, foi porque não tinha mais grana. Mas o Vasco, irmão, o Vasco tá há 10 anos. Não, é a partir do ano que vem, 17. O que vai acontecer? A partir do ano que vem, ano 2027, o Vasco completa 10 anos sem ganhar um título de turno, pô.
um título de turno. Pô, o dado do Vasco ir pra uma Libertadores uma vez só pelo G4. Porra, pelo G4 foi uma vez só. Entendeu? O Vasco virou um sinônimo de fracasso. Vai de Vasco. O time sofre goleada em cima de goleada. Times, assim, ridículos. Jogadas que ficam marcadas. Quem não se lembra daquele jogo contra o Cruzeiro, porra? A transmissão tinha cortado, do nada o Cruzeiro foi lá e fez um gol. Cara, olha só. O Vasco, bem provavelmente, não vai pra Libertadores esse ano de novo. Não, Só não se vai. ganhar a Copa. Só Não se for a vai. final da Copa do Brasil. Não vai. Sérgio, 2028, o Vasco faz 10 anos sem ir na Libertadores. 2028, exatamente. E o pessoal não acha que, pô, não vê isso com que assim, são muitos dados, cara, que mostram, muitas estatísticas que mostram o apicanamento do Vasco, cara. Pô, cara, sabe qual é o problema do torcedor? O torcedor precisa ser, cara, torcedor que não age no racional, age no emocional, vai ficar sofrendo, irmão. Vai Tem que ser mesmo. mais racional. Tem que entender quem é seu time hoje, qual é a realidade dele. Porra, o emocional é óbvio que é ruim você ouvir aqui a gente falando, você fica puto, você Fica quer xingar, puto. quer ameaçar. Mas tem que trabalhar com o racional, pô. O racional é essa, vocês não vão criar uma ilusão. O racional é que o Vasco hoje não tem perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro é uma Lamachia, beleza. É uma Lamachia, mas e aí o Lamachia? Cadê? Cadê? Não vai movimentar? Vai esperar o quê? O Vasco cai pra Série D? Ó, tu falou uma parada aí. 2020, o Vasco caiu com o Leandro Castan, que era um zagueiro experiente vencedor no Corinthians. Azul. Esse Miranda, eu não sei se é o Miranda que foi zagueiro do São Paulo. Enfim, não sei. Mas o Andrei, que era um bom volante. Benítez, que era um excelente meio-campo. Gabriel Peck, bom jogador. E Germán Cano. O Vasco caiu com esse time, pô. Cara, quantos times que você vê? O time que cai pra Série B, geralmente é isso. Ou o time tá devendo, ou o time é ruim, tecnicamente. Porra, e esse Vasco 2020 aqui, bota a camisa do Botafogo, do Fluminense, qualquer outro time, vê se ia cair pra Série B. Não ia cair, gente. Não ia cair. É que realmente, o Vasco hoje já se tornou um clube de Série B, pô. Não é um clube mais respeitado. É um clube que o jogador chega sabendo que a sua luta principal vai ser fazer 45 pontos. E esse ano, o Vasco tá dando sorte que a rodada tá ajudando ele. Você vê, Internacional não conseguiu pontuar, Santos e Mirassol empatou, Grêmio não ganha de ninguém. Porque, Lucas, se fosse o campeonato, que esses times que estão lá embaixo, Vitória perdeu em casa, estivessem pontuando, o Vasco daqui a alguma rodada já estava rebaixado. Já estava rebaixado. Então, cara, fico alerta aqui pro vascaíno do atestado de pequenez que hoje você vive. Não adianta você arrotar soberba, falar que nós estamos sendo arrogantes, que nós não temos humildade. Nós trazemos fatos. Os fatos são esses. O Vasco hoje oferece ao torcedor o pior desgosto que um torcedor poderia ter aqui no Brasil. Não tem nenhum clube considerado grande que faz o torcedor sofrer tanto como o Vasco faz nesse século XXI. É humilhação, é muita humilhação. Isso.